Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma sessão do Tech Hub, uma sessão exclusiva que nós estamos em parceria com a Google, né, trazendo para o time de tecnologia. E essa sessão hoje, ela marca a segunda etapa, né, dos treinamentos que a gente já tinha previsto fazer sobre os temas de IA, Machine Learning e dados. E a agenda de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o tema do BigQuery, né, a plataforma unificada para dados e IA com agentes. Então, é um tema super atual, né, inclusive, recentemente, tiveram uma série de modificações dentro da própria estrutura de produtos da Google, que foi lançada agora no dia 19 de maio, né, através do um evento deles, o I/O. E a gente está aqui com o Pedro, mais uma vez, nosso parceiro dessa jornada de conhecimento, para estar fazendo essa demonstração para a gente. Lembrando mais uma vez, esse conteúdo aqui ele não encerra o tema, né? Então a gente tem conteúdos pré-sessão que vocês poderiam consumir para ter o embasamento sobre o conteúdo que vai ser explicado aqui, mas pode também ser consumido a posterior. E eu também verifiquei, a gente tem muito conteúdo nesse mesmo tema no nosso Google Skill Boost, que vocês têm acesso lá, que é a nossa plataforma de treinamento do Google, que todos têm acesso. Então, caso vocês entendam a relevância do conteúdo, que o conteúdo lhe agrega para vocês em nível de conhecimento, o Skill Boost tem lá as trilhas, os paths, que a gente pode utilizar para estar aprofundando sobre esse tema. Pedro, mais uma vez, cara, muito obrigado aí pela parceria, muito obrigado pela disponibilidade. E a bola está contigo. O time está aqui, as pessoas vão entrando no decorrer da agenda também. Uhum. Nós estamos com 18 pessoas, 19 com você, obviamente. Então, a bola está contigo, meu caro. Perfeito, Leandro. Muito obrigado novamente pelo convite aí, tá? Pessoal, ó, bom dia a todos aí, uma ótima semana desde já. Então, nós já nos conhecemos, né? Vou pular a parte das apresentações. Sejam todos muito bem-vindos. Temos muitas sessões para a gente ver. Espero que vocês gostem. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem encaixar alguns temas específicos, vocês podem me avisando, tá? Conforme nós conseguirmos, nós vamos adaptando. Uma das últimas, tá? Uma das não. A última sessão, se eu me recordo bem, será sobre as novidades do Next. Só que, e do I/O também, tá? Só que muitas dessas novidades eu já vou estar encaixando algumas aqui, tá? Para a gente já ir se adaptando. Então, para a gente vendo como que as coisas funcionam. Como tem muitos documentos, né? Documentação, exercícios, eu sei que às vezes o tempo é muito corrido. Uma sugestão, vocês utilizem o Notebook LM, vocês jogam a documentação lá, pede para eles fazer um áudio, tá? Então, vocês escutam o áudio, então, caso queira ter um entendimento rápido sobre o que nós vamos estar falando. Então, vocês fiquem à vontade para fazer depois os exercícios, se tiver dúvidas. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Só Só, um ponto, Pedro, só para deixar lógico, claro para o pessoal. Gente, fiquem à vontade para perguntar, levanta a mão, tá? Se tiver qualquer dúvida, a gente aqui o propósito não é ter um monólogo, tá? É somente o Pedro falando, mas ter a interação de vocês, tirando as dúvidas, trazendo esclarecimentos, fazendo provocações que são muito saudáveis, né? Então, fiquem à vontade também para colaborar e tirar dúvida daquilo que vocês entendem como necessário. ótimo. Essa parte é muito boa, viu, Leandro? Então, pessoal, vocês podem me interromper à vontade, tá? Coloca no chat, se vocês quiserem, vocês podem falar. Tudo que eu for falando aqui, vocês tentam colocar no dia a dia de vocês. O que vocês acham útil, o que vocês não acham, tá? Pode perguntar sobre casos de uso que vocês têm em mente. Vamos falar hoje sobre o BQ, muito voltado, tá, para uma questão de IA com agentes. Nós vamos conhecer alguns agentes bem interessantes aqui do BQ, que nos dão muita performance para o nosso dia a dia. E ele vai acabar atendendo, tá? Principalmente, mas os agentes que conversam com os dados, pessoas técnicas, né? Como nós somos aí, e pessoas não técnicas também, que é uma parte bem interessante. Vocês podem estar utilizando via API, colocando dentro de algum portal de vocês. Vocês vão perceber, tá, dessa sessão e a próxima, que toda a plataforma Google, né, ou todo o nosso mundo, tá indo muito para a questão da IA agente. Então, tem muitas questões que nós vamos ver sobre quantidade de tokens,
tem um recurso aqui bem interessante, que são os agentes de IA, que ele não nos cobra tokens. Ele já nos cobra o processamento do BQ. Acho que foi o próprio Leandro, acho que você postou ontem, né? Se eu vi rapidamente um post no LinkedIn, acho que foi seu, sobre fazer a gestão de tokens, um Sim, pouco mais. sim. Foi bem legal, e eu até lembrei que a gente teria essa sessão, então bate muito com o post do Leandro. Então, por mais que a gente utilize esses agentes de IA, por baixo, né, tem que ter uma governança. E aqui tem um dos serviços que é o seguinte, que nós não pagamos os tokens, que é muito interessante, tá? Tem um agente aqui que nós vamos ver que é muito bom nessa questão. Então, quando nós falamos da parte de IA, né, que está todo esse movimento, agente que nós conversamos, nós vamos ter dados espalhados, nós vamos ver muito a gestão de dados na próxima sessão. Temos novos tipos de dados. Então, para quem já tem um tempo na área de banco de dados, o que a gente imagina? Até hoje, né? Tabelas e campos. Então, hoje você pode ter modelos, você pode ter painéis de dashboard, você pode ter um PDF, tá? Que você quer extrair, pode ter um manual, que você quer extrair essa informação, pode ter mais uma imagem. Então, tudo isso vai alavancando o uso da IA. Então, esses novos casos de uso, a gente tem que fazer uma governança em cima disso aí. Aí o BQ, ele, até então, a gente utilizava muito ele somente para dados, campos e tabelas. Mas hoje vocês vão perceber que ele é um estúdio, certo? Então, ele vai estar atendendo cientistas e engenheiros, ou seja, se você quer fazer mais um SQL, você consegue fazer. Se quer fazer mais um notebook em Python, você consegue fazer. Tá? Os mesmos comandos que tem em um, você vai ter em outros, tá? Vai estar atendendo aqui os data stewards em relação aos dados, os analistas de dados também. Tem alguns agentes aqui chamados Data Canvas, que é bem interessante. E propriamente, mas os agentes de dados que nós vamos ver. Os agentes conversacionais, de Data Science e também os agentes de engenharia de dados. Tem mais um movimento, né, que é essa ideia que a gente possa entregar mais, tá? Com o menor número de tempo. Então, tem até um agente aqui, né? Eu fiz um teste dias. Se eu fosse criar um notebook de ponta a ponta, ia demorar aí um dia para fazer, com calma, tal, pensando. Então, o agente, ele faz muita coisa para nós. Isso aqui é muito bom. Tem o multimotor. Então, o que nós chamamos de multimotor? Você vai rodar Python, como comentei, SQL, pode rodar código Spark também, e ele aceita streaming também. Nós vamos ver até em outras sessões. E até numa outra sessão nós vamos focar bastante também nessa questão de machine learning, tá? Busca vetorial também, e como utilizar diversos modelos generativos. Então, nas nossas sessões que nós vamos estar fazendo, nós vamos ver muito desses conceitos, tá? Então, hoje a nossa ideia é focar aí um pouco nos agentes de IA. Onde que tudo começa, né? A ideia é ficar passando para vocês aqui, todo esse material, e depois vocês podem ver com mais calma. Eu vou fazer tudo agora no nosso ambiente. Quando nós vamos utilizar agente, tá? Em qualquer setor que vocês imaginem, nós temos que ter minimamente as fontes documentadas, tá? Ou alguns processos documentados. Então, uma parte interessante aqui, quando vocês criam mais uma table ou fazem um campo novo, já tem mais uma descoberta ativa. Então, a própria IA, ela fica ouvindo, tá? Tudo que está acontecendo, e ela já faz essa extração para nós dos metadados. Nós podemos consultar depois uma base de conhecimento. Ela consegue fazer para nós também a qualidade de dados, linhagem dos dados também, tá? Tudo que passa por ferramentas Google, ele vai montando para vocês o mapa de tudo que aconteceu. Nós vamos ver, então, algumas dessas questões, o perfil dos dados, tá? E os agentes de AI. Então, hoje, quando eu falei que minimamente, para a gente utilizar mais os agentes, nós temos que ter aqui uma documentação. Então, nós hoje documentamos para pessoas e documentamos para os agentes, tá? Nós vamos ver como que podemos escalar todas essas questões. Aí nós já voltamos aqui no último tópico.
Vamos supor, vou aumentar o zoom aqui, que nós temos uma table SAP, tá? Coloquei essa V2 aqui, coloquei alguns dados. Uma table, geralmente, né, ela pode ter uns campos intuitivos, tá? E campos nada intuitivos. Ou quando a gente vai, navega em alguns clientes, você pode ver ID Invoice 1, ID Invoice 2, tá? Tem muitos campos, então, aliados, muitas vezes não vai saber como que vai fazer a busca, tá? Como que vai gerar esses dados. Então, aqui, por exemplo, ó, que também não são nada intuitivos, como nós podemos fazer uma documentação? Eu posso vir aqui na mão e tá documentando. Perfeito. Só que você vai ter, daqui a pouco, 5.000 campos, 10.000 campos. Tá? Você quer fazer isso por domínio de negócio. A IA, ela vai te gerar um rascunho dessa documentação. E esse rascunho é uma forma que nós podemos estar escalando. Então, isso aí usando rapidamente os nossos agentes e já tenha mais um retorno. Então, simplesmente, quando vocês vêm aqui em esquema, nosso esquema aqui da table, eu posso estar gerando, tá, esse rascunho. Só que ele pede que eu faça um passo anterior. Ele até mostrou aqui, tá? Que é rodar o profile. O que é esse profile? É o perfil dos dados. Tá? Eu tirar mais um raio-x dos meus dados e ter mais um entendimento rápido sobre eles. Ele que vai estar alimentando o Gemini para estar gerando para nós todos esses campos aqui e essas questões. Então, aí vocês podem vir aqui nesse profile, vocês têm duas opções. Vocês podem vir por aqui, por essa aba. Se vocês quiserem rodar mais de uma table, vocês podem vir nesse metadata aqui também, tá? Metadata tem as opções também para a gente tirar. Deixa eu carregar aqui. Data Profile e o Data Quality. O Data Profile, ele é um suporte, tá? Para o Gemini gerar uma documentação e é um suporte para o Data Quality também. Nós vamos ver como que isso funciona. Eu vou vir aqui, eu vou estar rodando um rápido, tá? Eu vou vir aqui em Details. Quando eu faço isso aí, ele cria para mim um job, tá? E nós chamamos de scan. Então, ele vai estar aqui em pendente, daqui a pouco ele já vai executar. Porque esse scan, você pode deixar ele agendado também, tá? Então, vocês podem criar aqui um Data Profile Scan. Então, você pode rodar um, você pode rodar de múltiplos. Você pode escolher a sua table, tá? E tem mais umas boas práticas aqui. Vocês têm 10 anos de dados, etc., não precisa rodar para todo o mundo de dados que vocês têm. Geralmente nós pegamos sempre os dados novos que estão chegando. Tá? E uma porção desses dados já consegue gerar mais um profile. Aqui você pode rodar, então, incremental, colocar mais uma data timestamp. Você pode rodar todos os dados, você pode filtrar para alguma coluna que vocês queiram, tá? Uma data específica. Vocês podem pegar aqui 10% é dos dados, 15% ou até mais. Só que quando vocês pegam aqui, pode pegar mais 10% qualquer, tá? Do meio, do passado, tal. Então é legal vocês filtrarem para estar pegando os novos. Daqui a pouco nós vamos ver, até na outra sessão, nós vamos focar bem aqui no nosso catálogo de informações. E uma vez que vocês rodam isso, o que ele faz? Ó, o nosso aqui já rodou. Tem poucos dados. Ele vai trazer para mim, então, essas informações aqui. Para cada campo que eu tenho, ele vai fazer o tipo, vai me dizer se eu tenho dados null, se eu tenho dados únicos. Geralmente vai trazer para mim os top 10 aqui, tá? Mais comum. Uma média. Se eu tenho um Excel numérico, vai trazer para mim a mediana, tá? Os seus quartis, máximo, mínimo, etc. Então a ideia é que mais um analista de dados, ou uma pessoa não técnica, pode já chegar aqui e bater o olho. Olha, esse campo aqui eu tenho um SA, um KR e um DZ. Eu não preciso ir lá no BQ e ficar executando campo por campo para saber como que ele está. Ele já traz para você todo esse raio-x. Então você vai navegando aqui, você vai vendo todos esses campos. Vou fazer um dashboard, eu já sei que tem reais, e tem dólar, tá? Tem peso mexicano também.
Uma pessoa de negócio fala, ah, Pedro, esse campo aqui é impossível ser nulo, tá? Mas eu tenho aqui alguma porcentagem de nulo. Então eu sei que eu tenho que criar um data quality, tá? Então a partir dele que nós vamos estar caminhando com as coisas. Gente, até aqui nessa parte tudo bem? Nós nem entramos nos agentes ainda, tá? Só para a gente entender como que é o suporte para a gente começar de uma forma interessante. Então, bom, aí eu rodei isso aqui, né? Até esse momento tá tudo jóia. Ele me permite também, nessa análise, criar uns indicadores. Esses dados que estão aqui, vocês podem exportar para uma outra tabela e fazer os dashboards de vocês. Mas ele já tem aqui alguns dashboards que eu posso fazer, por exemplo, pegar aqui um campo, como eu só tenho um job, se eu tivesse vários jobs rodando aqui, ele monta para mim, tá, uma série temporal, eu consigo pegar alguns erros funcionais. De repente vocês vendem aí 100 mil por dia, tem um dia aqui que está 10 milhões, né? Então pode ser um erro que eu peguei, que é algum outlier que está fora. Então você pode ir montando esses gráficos e tendo essas atenções. Aí, bom, uma vez que nós montamos, deixa eu atualizar aqui nossa tape. Ele mostra para mim aqui também. Eu posso voltar aqui no esquema e vou gerar. Então, para fazer uma geração também. Essa geração aqui demora uns 2, 3 minutinhos, tá? É bem rápido. Deixa ele fazendo aqui para nós. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês já em uma outra table para dar tempo de mostrando todos os recursos. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim uma documentação, tá, da table em questão e vai gerar uma documentação dos campos também. Então, veja que ele já tem um certo entendimento que essa table aqui, por exemplo, vou aumentar um pouquinho. Essa table aqui já fala sobre questões financeiras, tem o header do documento, está fazendo uma extração do SAP, ECC, está falando que captura informações de transações financeiras, tem alguns detalhes aqui para auditoria, etc. Então, ele já tem um suporte para nós, com o seu conhecimento, que ele vem aqui e monta tudo para mim. Mas nós podemos entender que isso aqui é muito bom e vai estar escalando. Vocês têm muitas tables, ele faz isso aqui para nós. Mas é muito uma questão, o agente de IA com o agente humano. E ele fez um rascunho. E a nossa função, bater o olho aqui, tá? Eu posso estar mudando o que ele fez. Então tem a sugestão dele, vocês veem aqui, vocês aumentam. Então vocês vão aumentando aqui tudo que vocês precisam. Vou deixar aqui. Uma vez que vocês aumentam, vocês salvam. E pode fazer o mesmo também, tá? Em todos esses detalhes aqui para cada campo. Então, é algo muito legal que nós podemos ter uma performance aqui. Pessoal, tudo certo até esse momento? Vou pegar aqui. Tudo jóia? E isso Igual aí sem custo sem um custo de de tokens, tokens. né? Sim, Luiz, essa parte é legal, tá? Então, vocês devem ter essas versões enterprise aqui do BQ, então esses recursos já vêm junto, tá? Então, essa parte boa. Daí, Luiz, o seu comentário é muito bom. Muitas pessoas fazem isso aqui por fora. Ah, eu vou fazer aqui mais um agente que vai documentar para mim todos os campos. Só se estiver documentando todos os campos, você vai ter um custo a mais dos tokens, correto? E aqui já faz para você. Então, é legal a gente estar utilizando tudo que o BQ já nos traz. Então, temos esta questão aqui. Fechar você aqui e fechar você. Vamos ver aqui essa V2. Ó, já fez para mim, tá? Então, a pessoa vai vir aqui, vai ver que está tudo documentado. Você vê que aqui até aumentou bastante. Então, trouxe umas faixas de dados também, tá? Tem toda a documentação. Aí, vamos só salvar. Passar cópia, eu vou usar o mesmo que está aqui. Vou salvar para o esquema e vou salvar aqui também. Perfeito. Então, aqui está documentado. Então, agora que nós vamos começar a utilizar os nossos agentes, porque eles vão, quando eu faço mais um agente aqui do BQ,
onde que ele busca os dados? Se eu venho aqui e pergunto, quero os dados de vendas, tá? Do mês passado, quero os dados financeiros do mês passado, etc. E vai buscar nesses metadados. Então, se está devidamente documentado, ele encontra. Tá? Então, facilita demais. Aí você fala assim para mim, Pedro, mas eu conheço todos os campos. Eu posso utilizar sem estar documentando? Você até pode, tá? Só que daí fica muito difícil. Você tem que saber o campo exato. Olha, me pega a tabela X e filtre pelo campo MANDT de janeiro a março. Tá? E aqui eu só vou pedir para ele buscar o meu identificador do cliente e ele já vai encontrando. É essa a questão. E quando nós vamos fazer daqui a pouco, mas os agentes de dados, que são bem utilizados para as pessoas não técnicas, elas não precisam conhecer esses campos, né? Então, elas só conhecem os termos de negócio. Pessoal, tudo jóia até esse momento aí? Podemos ir seguindo? Sim. Jóia, então vamos indo. Então, a partir disso, nós vamos ver até alguns detalhes, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui, mas vou ver. Isso aqui também é uns conceitos que nós utilizamos, tá? Para estar gerando para nós SQL complexos. Então, você poderia vir aqui e pedir para ele fazer para você, né? Então, selecionar os dados contábeis da tabela SAP. Por exemplo, filtrando o documento contábil número 2. Então, por mais que a documentação possa estar em inglês, tá? Ou em outros termos, eles podem estar pedindo para ele estar gerando para vocês um SQL. Então, ele gera para mim desde a parte técnica, caso vocês esqueçam como que formata um campo, tá? Quer fazer uma fórmula, quer fazer umas queries mais avançadas, ele faz isso aqui para mim. Então, ele está buscando nos metadados. É isso que ele pega, tá? Aí, enquanto ele gera aqui, o que nós vamos ver agora? Nós vamos ver as questões multimodais, tá? Analisar mais um dado que não é um campo. E nós vamos ver os motores e vamos ver os agentes de IA. Passando aqui. Quando nós falamos de agente, né, de dados, existe uma confusão às vezes em conceito. Então tem o assistente. O assistente que nós chamamos, né, ele dá para mim as sugestões, faz um autocomplete, etc. Esses agentes é um passo a mais. Então tudo que eu peço para eles, tá? Esses agentes pensam e vão dar para nós as suas atividades e eu confirmo. Tá? Então vai ser sempre essa interação. Então ele tem alguma evolução em frente às automações, em frente aos nossos assistentes de IA. Então aqui eu pedi para ele gerar para mim o prompt, ele gerou para mim e já pegou esse campo aqui. Então como que ele sabe que esse campo é documento contábil? Porque ele está lá no metadados. É isso que nós estamos buscando. Tá? Então vamos iniciar agora a utilizar os nossos agentes. Como que nós pegamos? Deixa eu só pegar aqui as nossas notas de exemplo. Então, como que nós começamos aqui a utilizar o poder do BQ? Nós falamos que é um multimotor. Tá? Então, o multimotor é a capacidade que ele tem de fazer o seguinte. Vou pegar aqui uma query que eu tenho. Deixa eu fechar esta daqui. Fechar com você. Aqui também. Então, vou pegar isso daqui. Vou pegar o multimodal aqui, a gente analisar umas imagens de roupa e o multimodal para estar analisando os PDF. Então, o que pode acontecer? Nós vamos ver os agentes, que nós não pagamos esses tokens, nós vamos ver os agentes, caso eu queira estar utilizando mais um modelo específico.
Então, muitos desses agentes, tá, ficam internos. E o próprio Google decide se vai usarmos o modelo X, se vai usarmos o modelo Y. Tá? Muitos deles eu não consigo escolher qual modelo que ele utiliza. Só que, de repente, eu quero fazer algo muito bem customizado. E eu não quero ou eu não sei Python, ou eu não quero fazer em Python, eu quero fazer em SQL também. Então, vocês podem carregar aqui todas as imagens que vocês têm. Então, aqui tenho 3 imagens de carro, vou mostrar para vocês imagens de roupa, imagens de PDF. Então, eu posso vir aqui, eu crio mais uma table externa. Tá? Então, ele já montou para mim. Essa table externa vai trazer para mim só os metadados dos arquivos que estão nesse bucket aqui, em uma pastinha específica. Eu trouxe o meu tipo, tá? Trouxe a imagem também. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos expandindo o BQ para que ele converse com o mundo fora dele. Como que eu faço isso? Tá. Eu posso criar uma conexão que eu falo aqui. Então, esta conexão é muito simples. Vocês vão vir aqui no BQ Studio. Vocês vão no projeto de vocês. Tem aqui, ó, conexões. Vai criar uma conexão. Então, eu posso conectar a um banco SQL que eu tenho, tá? Para mim fazer, ó, extrair algumas informações, sem fazer mais um ETL. Posso conectar em uma nuvem AWS, posso conectar em uma nuvem Azure também. Posso conectar em outros bancos de dados, eu posso conectar aqui, ó, em modelos remotos. Posso conectar em algumas APIs também, caso eu queira chamar alguma API via SQL. Então, vou colocar aqui uma conexão. Tá? Conexão demo, conexão demo. Essa conexão, então, ela me permite que eu possa escolher outros modelos que eu queira. Tá? Então, eu só fiz external table com essa conexão que eu já tenho. Aí o que eu posso fazer? Posso criar mais um modelo. Esse modelo eu posso escolher qualquer versão, certo? Nesse caso, que o modelo é Gemini, para estar analisando imagens, e eu vou passar um prompt para ele aqui diretamente. Tá? Então, eu quero que ele veja para mim mais uma imagem de carro, que é um dado não estruturado, certo? Eu quero que ele tire para mim alguns campos estruturados disso aí. Ele vai analisar essa imagem, vai me dar o retorno de um JSON, e vai trazer para mim a marca, o modelo, a cor e o tipo da carroceria também. Tá? Só que o que a gente tem que tomar de cuidado? Isso aqui não é mais um agente, tá? Nós estamos utilizando mais um recurso que está expandindo o BQ e chamando prompt. Aqui eu estou pagando os meus tokens. Inclusive, eu até coloco aqui o máximo de token que ele pode estar utilizando. Ele carrega aí, enquanto ele carrega, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que nós temos e o PDF, que é muito utilizado hoje, tá? O caminho que ele está, que eu já esqueci. Imagens carro. Bom, 3 imagens básicas aqui. Tem uma imagem, você vê que tem um logotipo aqui, tem uma cor, tal. Tem outro carro que eu não consigo ver nada, se eu me recordo bem. É um carro batido, mas tem a cor dele. E tem mais um carro aqui.
Aí vai trazer para mim, então, um JSON. Vou mostrar aqui para vocês. Então ele pegou para mim com uma marca, conseguiu encontrar que é Suzuki, um modelo que ele viu, a cor que ele pegou aqui, e o tipo que é um carro hatch. Os outros ele não conseguiu, então ficou desconhecido, tá? Conseguiu pegar a cor somente, por causa da foto. Aqui também. Então, isso aqui é um caso que nós podemos analisar imagens. Mas o que é mais utilizado, para ser honesto com vocês, é em arquivos PDF, que eu vejo muito. Vocês têm ali 5.000 PDFs, vocês querem extrair alguns dados, sejam jurídicos, tal, de contratos mesmo. Vocês podem estar fazendo essa conexão. Então aqui, ó, tem os meus PDFs e tem o meu prompt. Então eu quero que ele analise para mim esses contratos, me traga aqui alguns campos que estão aqui e me diga os riscos. Se é um risco baixo, médio ou alto, e um resumo desses riscos que eu tenho. Então, ele vai executar para mim aqui e vai montar esta table. Já mostro para vocês aqui. Pessoal, esse é o conceito de multimodal. Quando nós chamamos aí do BQ, que é mais um estúdio, tá? Então vocês vão analisar dados estruturados e os novos dados que estão chegando aí no conceito de IA. Tudo jóia até aqui? Tudo jóia, Pedro. Eu tenho duas dúvidas aí Pode falar. nessa questão. Primeiro, a gente consegue determinar qual versão do modelo a gente quer utilizar? Por exemplo, eu posso dizer que eu quero utilizar para uma atividade mais simples como essa, a versão 2.5 do Gemini, porque ela é mais barata para mim, e eu posso fazer esse roteamento, ou eu sempre vou estar fechado na última versão ou na versão que o Google determina? Essa é a pergunta 1. A pergunta 2 é que, no resultado que ele exporta, você mostrou ali num formato específico, né, acho que era o JSON, a gente tem como formatar a saída dele para outros tipos de arquivo, por exemplo, aí na análise de contratos. Eu quero exportar isso aí num PDF, mas sem as variáveis de sistema. Por exemplo, de constraint, JSON, são dados que o usuário leigo ele não vai entender, ou, se ele, ou isso, na verdade, isso vai poluir a informação para o cara. A gente tem como formatar a saída desse dado também? Ah, ótima pergunta, Leandro. A pergunta é muito boa. Leandro, pergunta então, número 1. Eu estou utilizando mais um Gemini aqui com essa versão, né? Mas você que define a versão, tá? Então você consegue fazer uma customização aqui. Cadê os meus produtos? Então, aqui, por exemplo, eu estou utilizando, tem alguns modelos. Tem um modelo que só faz embed, tem um modelo voltado para a visão e o modelo Flash, que é aquele modelo mais barato que tem. Então, você pode estar determinando, tá? O que ele faz? Quando você cria aquela conexão, você pode chamar APIs. E isso aqui é nada mais, nada menos que está chamando mais um endpoint aqui. E no caso, estou chamando essa versão específica, que é um custo mais baixo. Sim. Então, é possível, tá? Nesse caso. Então, essa é a sua resposta número 1. A pergunta 2 que você fez, também totalmente possível. Aqui eu fiz um JSON, e ainda tá feio esse JSON meu aqui, tem que estar melhor formatado, tá? E poderia retornar em campos também. Bonitinho, caso você queira colocar em um dashboard depois. Então, se você, aqui eu que pedi para ele montar para mim um JSON, tá? E dei para ele as chaves, mas você pode que seja retorno aqui um campo a campo de repente. Ou um campo só com tudo, que é um texto resumido, e depois você pode gerar um arquivo PDF disso. Ou você pode mostrar em algum dashboard. Então, você que vai dominar a saída que você quer. A formatação da saída. Tá bom. Formatação da saída. Tá? Então, isso aqui é muito útil, está sendo bastante utilizado. Por quê? Aqui a ideia é utilizar um motor do BQ. Muita gente precisa fazer isso, elas criam mais um arquivo Python, escala lá no Cloud etc. Você está utilizando componentes a mais, tá? Você deixa a sua arquitetura mais complexa. E aqui você está utilizando o BQ, você faz tudo aqui. Então, são alguns facilitadores que nós temos. Então, pessoal, esse é o conceito do multimodal. Tudo jóia até aqui? Esse ponto, bom demais, tá? Então, vamos seguir.
Agora nós vamos entrar efetivamente nos agentes. Tá? Vou mostrar para vocês alguns agentes que nós temos. Temos agentes para engenharia de dados, agentes para data science, tá? E agentes conversacionais. Tem alguns agentes que nós vamos ver em outras sessões, que são mais técnicos daí, tá? Então a ideia é o que é? Os agentes estão aqui no meio e eles suportam todas as personas que vocês têm. Então essa que é a ideia, tá? Então vamos passar por alguns deles aqui, tem alguns links e tem alguns exercícios que eu passei para vocês. Então vamos passar com calma nesse momento. Então, a partir do momento que eu tenho o BQ, fechar aqui, aqui e aqui, e ele está, então, devidamente documentado, o agente mais interessante que nós utilizamos muito são os agentes conversacionais. Então, aqui tem mais alguns agentes de exemplo, tá? Você vai chegar aqui, você vai ter um catálogo de agentes. Então, todas as pessoas que têm acesso ao BQ podem encontrar esses agentes. Eu posso compartilhar também com outras pessoas. Se vocês têm muitos funcionários, tá? Principalmente os não técnicos, não vão ter acesso ao BQ. Mas vocês podem chamar esses agentes aqui, tá? Via API. Vocês podem criar um chat, ou se vocês têm mais algum portal, vocês colocam esses agentes também chamando no portal, tá? Totalmente possível. Então, aqui é um exemplo que eu tenho um agente. O bom daqui, eu consigo montar ele totalmente sem código, tá? Temos que ter alguns entendimentos. Kênia, tudo bom, Kênia? Bom dia. Tudo bem. Só uma pergunta, desculpa se ela for ridícula, tá? Imagina, toca Mas, tranquilo. por exemplo, 90% dos nossos usuários usam Power BI. Esses agentes, eles conseguem, né, tipo, usar isso de alguma forma no Power BI? Esse é o Power BI, certo? Conecta no BQ, hoje, ou não? Hoje ele conecta no BQ. Perfeito. Aí pode falar. Não, pode terminar. Não, então, aí eu só queria entender esse jogo do agente para o usuário final que usa Power BI. Deixa eu pensar aqui. Hoje, diretamente lá no Power BI, eu vou confirmar, tá, Kênia? Mas eu acredito que não. O que é Tá. possível fazer, você chamar esse agente aqui por uma API pronta que tem e colocar dentro de um portal que vocês têm, Entendi. tá? Aí a pessoa pode chegar lá e pode perguntar, quero saber os dados de vendas, quero saber os dados de estoque, etc. Tá? Ele internamente, nós vamos estar vendo aqui, ele vai montar para nós umas queries, tá? E vai estar rodando. E a parte interessante dele, ele faz isso, ele gera gráficos para nós também e gera insights. Com essas três etapas aí. Beleza. Joia? Uhum. O que seria possível, Kenia, nesse caso aí, talvez criar mais um agente para as pessoas consultarem quais são as tables que vocês têm, etc. Para a construção Na dos verdade, PIs. como que eu vou tentar desenhar aqui? A gente tem cubos, né? Uhum, Por tipo de dado. Então, tem o cubo de produto, cubo de venda, cubo de uhum, fornecedor. E aí o usuário, os que têm familiaridade, né, com BQ, uhum, eles conectam planilhas, seja o que for que eles quiserem, quem tem facilidade em desenvolver qualquer coisinha, conecta nos cubos. uhum, Então, quando ele fala, quero saber o dado de estoque, ele vai conectar no cubo de estoque e vai fazer o select dele lá do jeito que ele precisa. certo. Beleza? O Uhum, usuário que não é tech, que não conhece de banco nem nada, ele usa Power BI, né? O uhum, analítico, né? O analista, ele usa o Power BI. E eu ainda tenho colaboradores, vamos chamar assim, que
Se o capim mudar de cor, morre de fome. Então, a única ferramenta que eles conhecem na vida é o Excel. No padrão, né? De jeito. Então, assim, o que ele faz hoje? Por exemplo, eu tenho uma galera do financeiro que entra numa aplicação, né? Nossa, vai lá, abre a aplicação, login, senha, abre um portalzinho, faz uma busca, exporta isso no Excel e trata depois esse Excel que o trenzinho gerou. Né? Então, assim, queria entender como que a gente vai usar esses agentes, que para nós aqui, Tech, banco, para nós aqui, ó, IA e dados, que a gente anda lado a lado, para É nós, fácil, né? perfeito. A minha dúvida é como que essa galera que é dependente de Power BI e Excel, o que eu faço para desmamar essa gente? Vou te falar meu sonho de princesa, matar o Power BI da companhia. Ótimo, ótimo. Entendeu? Mas assim, é algo que quando a galera não é tech, a galera que é tech, a gente já meio que desmamou e bota direto no BQ e tá tudo certo. O problema é essa galera que não é tech e eles são 100% dependentes de Power BI. Se eu tirar o Power BI deles, eles precisam de alguma coisa para trabalhar. O agente seria perfeito, mas a galera não é tech. E aí fica a pergunta de o que fazer, né? De repente. Brainstorming mesmo. Não, perfeito, Kenner. Kenner, esses agentes aqui, você vai ver que ele pode ser feito por os cubos que você tem. Então, você vai ter um agente aqui do estoque, alguma coisa, financeiro, alguma coisa, etc. Tá? As pessoas poderiam chegar, tá? Se você tivesse, ou deve ter mais um portal, e a pessoa quer falar assim, quero conversar com esse agente aqui, agora. E a pessoa vai estar conversando, e o agente vai estar extraindo para ela os dados, certo? E vai estar gerando alguns gráficos também. Inclusive, está gerando alguns insights, tá? Vou estar mostrando aqui para vocês. Isso, então, resolve muito bem quando a pessoa quer conversar de uma forma natural, não precisa exportar dados, porque já vai estar conectado, tá? Tudo aqui no BQ, etc. E ela conversa com esses dados e tem mais esse retorno muito rápido, do que você fazer um dashboard conectado com o Power BI, etc. Só que esses dados, né, que vocês vão estar disponibilizando, podem estar previamente prontos. O que ela vai ter é dificuldade se ela tiver um dado na máquina. Baixei aqui um dado na minha máquina, que eu quero anexar junto com esse agente aqui, que ele faça o join aqui, Isso etc. acontece. Por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, dá um chute aqui, eu não lembro muito bem, mas quando a gente fala de meta é um dado manual. É Certo. muito comum a gente ter uma mescla de dado manual com dado corporativo. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de meta de venda, então ele vai pegar lá o cubo de venda, que são as vendas que já aconteceram, mais o cubo de produto, e vai fazer uma planilha de meta, que é uma projeção dessa meta, e vai juntar isso tudo e vai gerar um segundo dado. Entendeu? Então, assim, inserção de dado manual, inserção não, desculpa, essa mescla de dado manual, ela acontece sim. O que a gente poderia fazer, a gente tem hoje uma ferramenta que mais ou menos faz isso que o agente faz. A gente tem os agentes, a gente treina os agentes, e aí a gente sobe, sei lá, essa planilha e fala assim, agente, use essa planilha para absorver dado de meta, um exemplo. Entendeu? Tem uma frase que a gente fala para ele, eu não lembro, use como modelo, aprenda como modelo, alguma coisa assim. Mas a gente instrui a ferramenta e fala assim, ó, esse dado agora é um dado que você vai usar para fazer os cálculos quando a galera falar de meta, um exemplo. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa pseudo-liberdade, né? O que a gente não tem, assim, eu quero criar um agente personalizado XY. A gente não tem muito essa liberdade, né? É o que o BQ nos dá. Mas essa prática de inserção de
de dado manual, ela é uma prática comum. É o que a gente chama de dado de negócio, ele não é um dado corporativo. Ele não, Perfeito. a divisão entre dado corporativo e dado de negócio, dado do usuário, né, do negócio, é assim, dado corporativo é o que é comum para a empresa toda. É uma loja, um produto, um fornecedor, é igual para todo Uhum, mundo. Mas o dado do negócio, da área de negócio, o dado da venda é o dado do comercial, o dado de colaborador é o dado do RH, isso é um dado do negócio. E aí, uhum, aquele dado que a gente estava falando de confiabilidade, que um parquinho não acessa o dado do outro parquinho, perfeito. entendeu? É só para contextualizar mesmo. Não, você tá ótimo. Querer, vou te dar algumas opções, tá? O Luiz quiser comentar, por Se favor. complementar mesmo a Kênia, porque enquanto vocês estavam falando, eu estava rememorando o que é que o conector nativo lá do Power BI consegue fazer no Google Cloud. E, de fato, para rodar direto a gente, não vai, Kênia. Tá, entendi. Ele não consegue. E aí seria uma coisa que eu acho que você já faz. Teria um agente para estruturar o dado necessário, colocar numa table para ir ele consumir. Mas é uma das limitações do conector nativo do Power BI. Power BI. Esse caso é bem interessante. O que que pode acontecer, tá, Luiz? A gente, assim, são muitos caminhos, né? Se essa planilha que a pessoa quer um dado de negócio, tá? Se você conseguir, um exemplo, importar ela todos os dias via BET, 8 horas da manhã, eu conseguiria importar aqui, por exemplo, tá? Mais uma planilha que eu posso ter, que pode estar aqui no meu Google Drive, um exemplo, e eu posso importar um Google Sheet, ou mais um Excel, aí vocês formatam e importam via CSV, por exemplo. Se eu conseguir importar esse dado de negócio e vincular ele ao meu agente, a pessoa vai poder estar utilizando. Só que, se você me falar para mim, assim, para mim, Pedro, mas é dinâmico, eles têm uns arquivos deles que eles podem anexar, etc. Aí a sugestão é a gente partir para o ADK. Nós fizemos uma sessão aqui, se eu me recordo bem, sobre o Google ADK, podemos até fazer outras, tá? Que lá ele tem já mais uma interface que você pode anexar um arquivo, você pode conversar com voz, você pode colocar um vídeo, e ele vai conseguir fazer um mix, tá? Entre esses arquivos que você está anexando com os dados que estão no BQ. Você vai conseguir ter algo mais customizado e algo mais avançado. Aí, Kenia, qual que é o ponto? Isso aqui que nós estamos mostrando para vocês, nós não temos a cobrança dos tokens até esse momento, tá? Então, é algo muito vantajoso para nós, como usuários está utilizando isso aqui. E o que for algo muito específico, que vocês necessitam ser muito customizado, vocês fazem via ADK. Aí vocês podem ter um portal de vocês. Tá? Porque vai ficar transparente para a pessoa que usa, se é via ADK ou se é via mais um agente do BQ. É uma possibilidade, tá, Kenny? Tudo certo. Certo, Kenny? Tudo certo aqui. Algumas ideias, né? Vocês vão perceber que nós vamos partir Tranquilo, muito, tranquilo. para daqui a pouco, né? É a questão da governança, tá? O que que eu posso fazer algo fácil, bom, que eu não tenho, vou ter uma economia de tokens. O que que vale a pena pagar os tokens? Então, porque assim, tudo funciona, é tudo fantástico, né? Nós vamos ter que fazer um balanceamento daí. Então, nesse caso aqui, vocês vão ver que é muito simples. Então, vamos supor, eu vou dar um nome para o meu agente, tá? Ele vai ter o seu respectivo ID aqui. O que que ele faz, tá? Já tem uma telinha aqui do lado que ele pode estar testando. Aí, ó, eu vou estar alimentando ele com o meu conhecimento. Então, o que que seriam esses conhecimentos? O seu caso, para cada agente que nós construímos, são os cubos que vocês colocam aqui. Tá? Então, vocês podem vir aqui e tá adicionando as tabelas que vocês têm ou as views que vocês têm também. Então, aquele dado meu do contrato final que eu peguei do PDF, as pessoas podem fazer perguntas em cima dele também. Aí você vem aqui e você coloca, tá? Todos os seus ativos que você tem. Views, uma table física, etc.
Então, esse aqui é o seu cubo que você falou. Aí, colocando o seu cubo, você vai dar algumas instruções para ele, tá? Totalmente com linguagem natural. Aqui, essa minha table, essas tables aqui, perdão, clientes, contas e transações, elas não têm nenhum vínculo, tá? Não tem PK, não tem FK, é o pior dos mundos, não tem nada. Só que eu tenho que fazer algumas interações entre elas. Então, eu vou ensinar esse agente como que faz. Então, eu falo para ele, ó, os campos principais, os campos mais importantes são esses daqui, ó, todos os meus ID. Quando for contar quantos clientes eu tenho, ele vai contar por esse campo, tá? Contas ativas, vai contar por esse campo. Vou ensinando ele o que ele tem que fazer. Muitas vezes, né, você tem mas o seu cubo. E a pessoa pergunta aí, me dê os dados de vendas do mês passado. Qual o campo que ele tem que estar utilizando? Você pode ter um campo de data de emissão, data de inclusão, data de faturamento, etc. Você diz a ele, então, olha, para qualquer pergunta que eu tenha sobre agrupamento ou filtragem, vendas por mês, tal evolução, use o campo tal. Então, você vai citando para ele. Tá? Aí, consequentemente, tem outros campos de data, então só usa esse campo da adesão quando a pergunta for sobre o crescimento da base. Então, estamos ensinando. Aí, as lógicas financeiras. Aí eu falo para ele que pergunta sobre saldo, volume transacionado, valor da transação, vai usar esse campo aqui. Então, muitas pessoas perguntam sobre o total de vendas, né? Outros perguntam sobre o total de faturamento. Todos esses sinônimos que podem vir, você vai colocando aqui. E qual campo que ela tem que estar utilizando. Dê algumas informações para ele, pode correr dados negativos também. Como que calcula o gasto total, pode fazer um filtro, tá? Tem algumas boas práticas aqui, alguns campos que ele não pode utilizar. De repente, você pode colocar aqui. E se ele for fazer um join, como que ele faz o join dele? Então, você colocou as suas regras aqui, tá? Aí, é sempre legal dar alguns exemplos aos nossos agentes. Esses exemplos, a própria IA gera para nós aqui, tá? Tudo isso aqui foi feito pela IA. Então, ela me dá a pergunta e me dá mais uma resposta, que é a query que ela fez. Ela está analisando essas nossas fontes aí. Aí só que você pode falar, não, eu quero colocar as minhas perguntas aqui, tá? Para que ele aprenda. Por quê? Muitas vezes vocês querem que a mesma pergunta execute o mesmo SQL, tá? Então você pode estar comentando isso aí. Você pode adicionar aqui. Faz uma pergunta, pede para ele gerar mais o SQL, ou você mesmo faz aqui. Aí o que pode acontecer? Nós temos muitos termos, tá? Específicos. Esses termos, vocês podem fazer mais um catálogo disso aí. Então, aqui, por exemplo, coloquei alguns termos. Não existe nenhum campo com isso daqui, ó. Cash out, receita líquida, cliente VIP, inatividade. Mas eu estou ensinando ele. Então, quando a pessoa falar sobre clientes inativos, são contas que não possuem nenhum registro de transação. Ele vai transformar isso aí em um comando SQL. Tá? Cartão VIP, etc. Coloco tudo aqui. Aí, tem, mas o meu agente, tá? Aqui eu posso setar quais modelos que ele pode estar utilizando. Nesse caso aqui, eu coloquei que ele pode utilizar modelos novos também. Como utiliza modelos novos, né? Daí fica disponível aqui, ó, tá vendo? Ou a pessoa vai usar um modelo específico. Alguns labels para saber quanto que está gastando esse meu agente. Qual que é o custo dele aqui? Quantos bytes ele está processando. Se vocês têm mais a versão Enterprise, tá? Vocês podem pagar por slot. Se vocês têm a versão sob demanda, vocês pagam por bytes que estão sendo escaneados. Vocês podem colocar aqui mais uma segurança também. Nós sempre colocamos, né? Quantos bytes esse agente pode ser cobrados. Por quê? As pessoas não técnicas, você tem aqui um agente, tá? Que, inclusive, não é mais uma boa prática. E ele vai ver todos os dados de vendas para mim dos últimos 10 anos. E a pessoa chega aqui e pergunta, me dê os dados de venda. Se não tiver nenhum filtro, como nós colocamos, ele vai trazer tudo, o mundo todo, e vai consumir algo muito alto.
Eu posso pegar somente com as minhas tabelas Gold, já tem os dados sumarizados, ou se tem os dados gigantes mesmo, Big Data, a gente sempre pede para fazer um filtro, tá? Ou barra aqui. Aí uma vez que está pronto, nesse caso, vou colocar um ponto aqui, só para ele salvar. Então salvou, aí eu vou publicar esse meu agente. Deixa eu deixar para vocês aqui, ó. Hoje vocês usam o Power BI, né? Acho que o Looker tem essa funcionalidade, nós vamos conhecer, e o Data Studio também tem aqui. Mas são outras ferramentas, né? Hoje, dependendo se a equipe só usa Power BI há muitos anos, fica difícil trocar. Eu realmente entendo. Mas nós vamos conhecer as outras também. Então eu posso chamar via API, tá? E ensina tudo como que faz. Aí vamos publicar. Tá joia. Aí quando a pessoa chegar aqui, vou acessar via API. Cadê os nossos agentes? Ele carregou. Tem esse agente aqui. Então já tenho muitas conversas, tá? Eu posso até compartilhar ele com outras pessoas. Então, medir o total de transação por categoria. Deu erro aqui. Quais dados tem acesso? Não, querido, tá com erro. Deixa eu ver aqui. O que está dando erro nesses meus agentes? Pegar um outro aqui. 2.5. Se der um F5 aí, será que não? Deixa eu dar um F5 aqui mesmo, que eu testei antes de vir aqui para vocês. É sempre assim, viu? Vocês testam sozinho, funciona. Testa apresentando aí. É a surpresa do ao vivo, cara. Fica tranquilo. É incrível. Vou colocar aqui novamente. Deve pensar que acho que vai agora. Hein? Isso está muito bom, viu? Nada que um F5 não resolva, né? Ó, ele me deu aqui quais dados eu tenho acesso, agora deixa eu perguntar em português, né? BD, o total de transação por categoria. Tem até algumas informações aqui, tá? Que nós estamos utilizando, dá para fazer cópia desse link, então a gente pode compartilhar também. Então, o que eu queria que vocês vão ver, que eu acho bem interessante aqui, então toda pergunta que é feita, né, ele vai gerar um gráfico, tá? Uma tabela, tá? Mas o mais legal são os insights que ele tem. Você consegue ter alguns insights ocultos, e vai trazendo sempre isso aqui para nós. Então, a pergunta que foi feita, depois caso vocês queiram debugar, ele traz para mim aqui como que ele pensou, tá? Vai trazer para mim mais o SQL também, então ele traz todas essas informações, ó. Então, isso aqui foi ele que montou. Se tiver errado, vocês voltam lá e ajustam, e vai ensinando ele. Então, ele me trouxe isso daqui. E é legal que eu posso até criar alguns forecasts, um negocinho mais avançado, tá? Então, quero um forecast de previsão para os próximos 2 meses das transações. Então, deixei ele montando aqui, vamos ver como que sai. Pessoal, até aqui tá dúvidas nesse momento? Kênia, deu para ter uma noção que Não, nós tranquilo. podemos ofertar depois para os usuários, né? Eu tenho uma dúvida aí depois, mas. depois Ou eu não não, sei. pode falar, por favor.
É assim, é uma coisa que até eu já estava vendo com o Leandro e com o pessoal do time aqui, porque a gente já chegou a testar um pouco essa questão desses agentes aí conversacionais, né? Uhum, E aí eu não sei se você vai ter resposta, Pedro, mas assim, é, hoje, se a gente quisesse trabalhar, porque assim, eu posso criar um agente, por exemplo, para lidar com vendas, outro para lidar com uhum, dados de marketing, outro para lidar com estoque. Acho que até seria uma boa prática, creio eu, uhum. separar isso por área, por contexto, etc. Né? Cada agente faz alguma coisa só. Mas, por exemplo, se eu quisesse criar um agente que ele orquestra isso, então, sei lá, um agente que ele encaminha e aciona outros agentes. Então, sei lá, um agente central em que se a pessoa perguntar um dado de marketing, por exemplo, ele vai direcionar essa chamada para o agente de marketing. Isso a gente não tem ainda aí. Eu teria que construir isso manualmente via outra ferramenta Google, API, etc. Correto? Ou a gente tem Co- alguma coisa? correto, Lan, você está perfeito. Só deixa eu ir pensando aqui. Quando nós fizemos mais a sessão de agente ADK, não tínhamos os recursos novos que tem hoje, tá? Então, se vocês quiserem repetir no futuro, nós podemos encaixar. Então, existem outras possibilidades, né? Quando eu venho aqui, por exemplo, nos meus agentes plataforma, pegar aqui no meu estúdio, você tem um estúdio aqui que você pode fazer alguns agentes, tá? Sem código ou com código. Mas só para a gente demonstrar, é exatamente isso que você comentou. Por exemplo, eu vou ter mais um agente orquestrador aqui, certo? Orquestrador. Aí eu vou explicar tudo que ele tem que fazer, etc. Aí eu vou criando os meus subagentes. Então, no seu caso, né, que você comentou, esse é o agente mestre de obra, ele vai encaminhar os serviços para um subagente do marketing. Foi isso que você comentou, certo? Sua pergunta. Uhum. Do contábil, tá? E aqui do estoque, por exemplo. E cada um deles, se você quiser, você vai dar as suas instruções. Se tem algumas ferramentas aqui. Você pode vincular o que nós chamamos do Vertex AI Search Data Store. Então, é possível você criar uma fonte do BQ dele sendo um Data Store também, Entendi, entendi. entendeu? Mas, ou seja, não vai ser aquele agente que a gente criou conversacional que vai ser linkado aí. Só para entender, seria um outro tipo de agente, mas ainda é possível criar com essa ferramenta, então. Ah, legal. Seria possível, sim, Entendi. com essa ferramenta. Tá certo, então. Aí é o seguinte, aqui, sem código, é dessa forma. Aí você fala assim para mim, Pedro, eu sou mais uma pessoa técnica, eu posso fazer via ADK. Porque esse agente que está aqui, né, depois que a gente salva, a gente pode colocar ele no ar, mas é totalmente sem código, certo? Se Uhum. você quiser chamar aquele agente que está lá e funciona também, aí você teria que chamar via API. Hoje não tem como você chamar mais uma API aqui, tá? Mas você pode pegar o código que está aqui no GetCode, ele vai gerar para você um código ADK. Aí você pode aumentar ele, tá? Para que quando chamar, por exemplo, esse agente aqui de marketing, ou um outro agente específico, eu posso chamar uma tool, e essa tool vai ser mais aquela API que nós Perfeito. podemos chamar. Então, Beleza. é possível, tá? Mas daí requer um pouquinho mais de código. Tranquilo, Uma, então, uma dúvida aqui, agradeço. Pedro. Eu consigo Uhum. vincular o conversacional a esse agente orquestrador? Co- Chamando co- ele? co- Consegue, Também? consegue, vendo? Uhum. Esse é o mundo perfeito, tá vendo? Por quê? Porque aqueles agentes lá que nós estamos utilizando, eles não têm o custo de token. Você pode falar assim, Pedro, mas eu quero fazer mais um agente aqui via ADK, porque eu gosto, etc. Vai funcionar perfeitamente também, tá? Se você pegar aquelas regras, colocar aqui, funciona. Mas aqui tem os tokens que você vai estar pagando. Então compensa utilizar só o token da chamada, que vai ser minimamente, e todo o restante das regras estão naqueles agentes. Entendi. Concorda? Sim, sim. Então essa que é a pegada mais interessante em relação a custo, tá?
Então, perceber que esses caminhos, né, que são os mais, assim, que nós temos que pensar um pouquinho mais em fazer essa arquitetura. Mas daí, por isso que nós estamos aqui para ir apoiando vocês, tá? Mas é bem interessante isso aí. Joia, a ideia no futuro, né, que aqueles agentes conversacionais, eu acho que vai estar, é disponível aqui, tá? Mas é algo que eu ouvi. Espero que chegue rápido, tá? Nós vamos ver como que será mesmo. Mas hoje é dessa forma. Voltando aqui para o nosso agente, então eu pedi para ele mais um forecast, ele gerou para mim aqui todo esse forecasting, tá? Eu posso fazer o uso dessa table aqui depois, tá? Você tem algumas possibilidades de você coordenar aqui alguns recursos, tem um chart, tem uma table que eu posso estar pegando, etc. Então ver que ele monta para mim um gráfico aqui. Tem poucos dados, né? Não deu muita informação. Então o legal é que ele sempre me dá insights, tá? Para estar entendendo o dado e o que está acontecendo. Pessoal, tudo jóia até aqui, desse agente aí, número 1. Tudo bem? Então, bom, isso aqui é bem útil, tá bem popular, tá? Aí vamos para os nossos segundo agente. Aí um pouquinho mais voltado para código. Então, quem gosta de Python, gosta de ciência de dados, etc., vocês têm um agente voltado, o Data Science Agent, tá? Cadê você? Tá aqui, ó, Notebook. Notebook tem algumas opções, como Spark, vários templates, vou rodar um zero aqui. Mas você pode vir aqui, tá? Vocês rodam os seus notebooks normais, tá? Faz os seus códigos. Ó, daí, o legal é esse daqui, ó. Vou usar mais um modelo rápido aqui também. E vou fazer o seguinte, vocês podem subir um arquivo, podem até anexar uma table. Pegar a table nossa que nós criamos. Vou falar assim. Quero criar um notebook para analisar os dados e criar um modelo Isolation Forest para analisar anomalias. Criar uma documentação resultante da análise aqui para pessoas não técnicas. Então, vocês deu para ele uma instrução básica. Esse é o ponto que eu estava conversando com vocês. Então, o agente, né, ele não é um autocomplete. Ele vai pensar, e vai gerar para nós todas essas etapas aqui, tá? E depois ele me pergunta, você concorda com isso? Aí eu concordo. Aí ele roda cada uma das etapas e vai pedindo confirmação. Então aqui viu, vai fazer essa etapa 1, carregar os dados, vai fazer um processamento, um desenvolvimento desse Isolation Forms, que vai analisar as anomalias, vai documentar para um perfil não técnico e vai seguindo. Tinham visto já isso aqui, pessoal? Já tinha mostrado para vocês? Não? Rapidamente alguma outra opção? Creio que não, né? Não sei se vocês já conheciam isso aqui. Não. Ainda não. Não? Ah, tá. Então isso aqui é bem legal. Então deixa eu montar aqui para mim. Cometi apenas um pequeno erro. Eu devia ter falado para ele fazer tudo em português, tá? Como esse meu ambiente está em inglês, ele gera muita coisa em português. Em inglês, mas eu poderia ter pedido para ele fazer isso aí. Então, o que vai acontecer? Ele vai montar os dados aqui, já fez essa etapa, vai para a segunda etapa. Ele gera todo o código para mim. Se acontecer um erro, ele mesmo se ajusta, tá? E vai gerando todas essas etapas aqui. Então, deixa eu ir fazendo aqui todos esses pontos. Pessoal, dúvidas até aqui? Enquanto ele faz, vou mostrar para vocês uns outros agentes para ir dando tempo. Vocês vão ver que isso aqui é ótimo, tá? Para gerar código. Tá, deixa eu ir rodando aqui então. Ó. Rodou, fez, vai partir para a segunda etapa. Ó, já está montando. Então, a segunda etapa, ele montou, ele explica o que ele vai fazer, que basicamente eu só confirmo. Bom, aceito e executo. Então, ele faz o código, ele me explica o que está acontecendo com esse código.
Ó, deve ter dado alguns errinhos aqui, quando executou, deve vai se auto-corrigir. Tá, então, deixa ele fazendo aqui, vai um tempinho, enquanto ele faz, vou mostrar para vocês o outro. Vou executar aqui para ele fazer. Aí, para quem gosta de engenharia de dados, temos um agente voltado para engenheiros também. Que é o quê? Vocês podem vir aqui nesse novo, tem os pipes aqui, ó. Vai rodar o pipe com o meu usuário mesmo, então. Deixa eu pegar um prompt que eu montei aqui. Ó, então voltando aqui, já tá montando meu Isolation Forest que eu pedi. Vamos ver o que ele encontra de. Esse prompt aqui, ele tá um prompt extenso que é para mostrar para vocês como exemplo. Mas geralmente nós fazemos por etapas, né? Ah, faz isso, agora faz isso, agora faz isso. Então eu peguei um prompt aqui que eu quero que ele criar um pipe para mim. Ele vai pegar uma table que eu estou dando aqui, o meu raw data. Eu quero que ele jogue para mim num dataset destino aqui também. Então tem a camada bronze, tem uma tabela que eu quero que ele crie, quero que ele faça algumas funções aqui. Tem a minha tabela silver, quero que ele faça algumas funções, que ele faça algumas conversões aqui para mim. E a minha camada gold, quero que ele crie para mim uma view, tá? Com algumas etapas aqui documentadas. Eu faço uma cópia disso aqui. Meu mouse. Então, como vocês que têm esses agentes, vocês podem criar na mão, tá? Essas testes. Posso chamar uma table, posso chamar um data preparation, daqui a pouco nós vamos ver. Posso chamar um data quality, posso chamar aquele notebook, nós estamos rodando, depois chamar ele aqui. Então, uma série de objetos eu posso colocar. Mas eu vou vir aqui no nosso agente de pipe, vou rodar o nosso prompt aqui e vamos ver o que sai. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso código. Ó, tem algumas anomalias aqui, vamos ver o que vai fazer. Gente, vocês viram, eu fiz um código, acho que eu queria fazer em uma semana, deu para fazer em um dia, rapidamente, viu? Você vê que ele monta tudo, e é legal que ele dá muitas ideias, isso que é bom. Só, quanto roda aqui, tudo jóia, dúvidas? Acho que Muitas tranquilo. ideias. Tá. Nossa, esse aqui ajuda bem, viu, esses agentes, viu? Uma pergunta, Pedro. Você, que nem você está fazendo as transformações via pipelines aí, né? Uhum. Tem algo para o Dataform? Aqui a gente costuma usar o Dataform nas transformações, ou por enquanto não. Ah, Luan, esse aqui vai gerar um código, é dataform, código do o SNX. Ah, entendi. Ou seja, se quiser jogar É, para lá, tranquilo. tranquilo. O que que vai acontecer? Deixa eu só Uhum. rodar aqui para vocês verem. Concepção favor plot. Ó, então ele fez toda a ideia dele, tá? Até que deve estar pequeno para vocês. Que ele informou o que que ele vai fazer para mim. Então ele sempre monta um plano. Eu vou provar aqui, tá? Nem envolver muito para ver se tá tudo certo. Aí, o que que vai acontecer, Luana? Você tem uma equipe aqui, né? Aqui nós estamos em 29 pessoas, tá? Você tem mais um padrão de campos, um padrão de análise que vocês fazem, etc. E tudo mais. Então, então ele montou para mim aqui o Python, tá vendo? Fez até, fez até um data quadro que eu não pedi, mas ele fez. Então é legal sempre a gente estar analisando todas essas questões. O que que acontece? Quando você tem aqui em Pipeline instruções, deixa eu aplicar aqui para não perder.
Tá, então tá compilado aqui, está aqui. Quando vem aqui em pipe, você pode criar até algumas instruções, tá? Quais são essas instruções? Tem um arquivinho aqui chamado Gemini MD, tá vendo que ele já cai aqui no Dataform. Ah, tô sem o projeto aqui. Mas não tem problema. O que acontece? Quando eu tô utilizando isso daqui, eu posso criar mais um arquivinho Gemini MD. Então eu dou para ele todas as instruções que ele tem que fazer. Ah, nome do campo tem que ser assim, eu uso esses campos dessa forma, tem que ser esses tipos, aqui, etc. Então você coloca as instruções para ele, tá? Aí todas as pessoas vão usar as mesmas instruções e ele vai seguir o padrão de vocês. Legal. Tá? Show, pô. Isso aí a gente vai testar depois. Ah, isso aqui é legal. Pô, eu consegui mostrar para você. Aqui eu tô sem o repositório aqui dele, mas ele gera os dados aqui, ó. Gemini MT, isso tudo aqui. Uhum. Aí você coloca aqui, tá? Legal. Aí fez aqui para você o pipe, então é um pipe Dataform. Vai ter todas as configurações aqui, tá? Dependendo da task, ele mostra como que vai ficar. Gera para você todo o código aqui, etc. Aí, dependendo do seu prompt, né? Eu nem analisei, né? Mas eu vou pedir para ele já rodar aqui todas as tasks. Vamos ver se vai dar certo. Aí, se tiver algum erro, você vai pedindo para ele alterar para você. Nós vamos corrigindo ou você altera na mão. Ó, o Silver passou, o Bronze passou. Vamos ver se a Gold vai passar. Aí, passou tudo. Show. Bom, hein? Vai. Eu vou estar até dando aqui no. Só esqueci onde ele gerou. Vou pegar aqui a Gold. Esqueci o dataset. Demo agente pipeline. Aqui não tem nada, então eu posso dar F5. Cadê o meu demo agente pipeline? Gerou para mim aqui os dados agregados e gerou para mim a nossa view que nós pedimos e está com data de hoje. Hoje é 26, né? 11h52. Pessoal, tudo jóia até aqui? Se vocês quiserem outras sessões, só desse agente nós fazemos. Hoje a ideia é mostrar para vocês aí vários que nós temos. Tá? Tudo jóia? Então, bom, você vê que ele gerou até uma descrição para mim aqui, perfeito. Aí vocês podem brincar com isso aqui, que isso aqui é bem interessante. Então, eu vou fechar esse daqui, eu vou fechar esse Dataform aqui. Ó, então, fez para mim aqui, tá? O nosso notebook, você viu que foi bem rápido. Gerou mais uma documentação para um perfil não técnico, então eu posso explicar o que tem das anomalias que foram encontradas, tá? Então, vê que ele pegou aqui o dólar como um peso mexicano, tipo de documentos pouco frequentes. Ele deve ter, deu algum erro aqui em acentuação. Ele vê que o que eu lembro, que ele vê que tem dado documentos em domingo, pode ser um risco, pode ser alguns erros, etc. Então, tem bastante coisinha aqui que ele analisa, tá? Erros de digitação, necessidade de auditoria, pontos verdes, pontos vermelhos, então ele explica tudo o que ele faz. Gostaram disso aqui, gente? Vocês viram que foi teoricamente rápido, né? Esses gráficos aqui, eu dei para ele um prompt ainda aberto, tá? Mas se vocês querem uns gráficos específicos, aí vocês vão pedindo tudo que vocês querem. Então tá tudo aqui, que legal que está documentado. Aí um outro gráfico, um outro agente, perdão, que é bem utilizado também, que nós vamos ver em uma sessão a fundo, mas vou mostrar para vocês. Tem um dado chamado o Data Preparation aqui. Isso aqui vai ajudar pessoas técnicas, tá? E não técnicas. Vou tomar água, né? A Kênia tinha comentado que às vezes tem alguns arquivos, né, de fora. Então vocês podem pegar uns arquivos, se tiver no Google Drive, estou aqui,
vou pegar os arquivos do storage também. Então, um arquivo que eu vou estar pegando, só para vocês verem, é uma table externa. E essa table é um arquivo CSV. Então, eu não preciso importar para o BQ, tá? Você vem aqui em Details, é uma external data com um arquivo CSV. Aí eu posso abrir ele também no Data Preparation aqui. O que vai acontecer aqui? Então, ele é um agente, tá? Ele vai gerar para mim um código SQL depois, mas ele tem uma interface. Então, se vocês não quiserem fazer os códigos SQL, vocês querem algo mais ágil, vocês podem vir aqui. O que ele me traz? Ele vai me trazer essa interface. Ele fez um cache aqui da table, tá? Não é table física que nós vamos alterar. Eu sempre tenho que jogar em uma outra table destino. Tem os meus campos, né? Como vocês estão vendo aqui. Para cada campo que eu aperto, vocês vão ver que tem já a quantidade, tá? Dos registros. Ele já mostra para mim aqui como que está o balanceamento. Quando vocês selecionam um campo, né, ele vem aqui e te dá algumas sugestões o que você pode fazer com esse campo. Então, o próprio Gemini te informa. Posso converter os dados aqui para esse tipo. De repente, já para encontrar alguns dados null. Ele já me falou aqui que ele quer transformar os dados em Boolean. Então, tá em string aqui, né? No e yes. Já me deu o código. Vamos supor que não é nada disso que eu quero. Vocês podem fazer um filtro, fazer um join, fazer uma transformação. Eu só dou um texto para ele. Ó. Quando é no, colocar false. Quando é yes, colocar no, e converter para o devido tipo. Porque as pessoas não técnicas também não sabem o que é um boolean, né? Então você pode explicar para ele. Você pede para ele estar executando e vai gerar o comando. Então eu posso gerar um campo novo ou aplicar essa alteração aqui. Então, você vê que ele já mudou, ó, boolean, false, true. Então, funcionou. Quando vocês têm aqui arquivos JSON, né, que vocês querem, às vezes esses arquivos campo JSON, né, são bem chatos, né? Então, muitas vezes, deixa eu dar mais um aplicar aqui, ele quer extrair algumas informações. Ó, ele já deu mais um aviso aqui para mim, porque eu já fiz uma transformação e eu tenho que jogar em uma table final. Então, quando vocês pegam aqui nesse product JSON, tem os meus campinhos. Então, vocês podem pedir para o Gemini ou podem aceitar a sugestão dele, tá? Vamos supor, quero extrair o custo, quero extrair aqui o ID, de repente. Aí já traz o código. Você pergunta, deixa eu ver como que fica. Então, ele vai extraindo aqui para vocês. Vai chegar num ponto, você vai falar assim para mim, Pedro, mas eu não sei como pedir. Você pega um campo que está dessa forma aqui, tá? 10 segundos, não me recordo bem. Aí vocês podem, deixa eu aplicar aqui o que eu fiz. Quando vocês testam, vocês têm que aplicar. Pegar esse campinho aqui, então. Aí vocês editam e falam assim, eu quero dividir esse campo aqui por 60. Então, a IA fica ouvindo vocês e ela vai dar a sugestão do que foi feito aqui. Dividir por 60 é esse comando aqui, ó. Então, pegou o meu product ID aqui, né, que eu não tinha mostrado, e dividiu para mim por 60. Me deu aqui já formatado em duas casas decimais. E assim vocês vão utilizando para cada campo que vocês querem. Aí, aqui você vai ter todos os seus steps que foram feitos. Vocês podem mudar a sequência, né, que podem mudar os dados. Dá para fazer join. E uma vez que está tudo certo, vocês vão jogar em uma table destino. Então, vou jogar aqui no meu data preparation. Vocês vê, FP, uma table final. E vou executar. Vocês podem
agendar isso aqui depois. Vocês podem colocar isso aqui lá naquele pipe que nós vimos também. Aí vocês executam. Você vai executar para mim aqui. Acabou. Aí, nada mais, nada menos, também gera um job data form. E o código que ele faz tá aqui, ó. Tá. Mas nós vamos aqui no nosso data preparation. Então é assim que eu tô mostrando. Pessoal, tá acabando aqui. Roubei 1 minuto de vocês. Peço desculpa desde já, mas tá. Só para mostrar para vocês a table. Ó, depois vocês montam, ele mostra o fluxo, como que ficou feito. E tem o nosso CVMP aqui, a table final. Tá aqui. Com seus detalhes, né, que foram feitos meio-dia. Pessoal, tudo jóia? Os agentes de IA? Tudo bem? Cara, está tudo ótimo, acho que é muita informação para todo mundo. Eu acho que é uma baita oportunidade para o time, inclusive para o time de dados, né? São os especialistas que estão à frente dessa demanda, de verificar o que cabe, né, dentro do dia a dia e como utilizar essas questões de forma mais eficiente, né, tanto para o trabalho deles como para a informação que ele gera para o negócio em si, né? Acho que tem muita, muita, muita oportunidade que a gente consegue explorar através desses insights, desse conhecimento que está sendo passado aqui, e o pessoal aprofundando isso na, na usabilidade do negócio, né? Acho que essa é a mensagem que fica. Pessoal, a gente está às 12h03, tá? A gente já excedeu um pouquinho do tempo que era previsto. Abri aqui 3 minutinhos, Pedro, para ver se tem alguma pergunta do pessoal, se tem alguma Sim. questão que a gente consegue apoiar. Pessoal, vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de pedir? E outro ponto, e aí, Pedro, eu abro até uma provocação até para você. Uhum. A gente tem uma próxima agenda na semana que vem. Se vocês gostariam de manter a agenda prevista, que é uma agenda para o Looker, ou se vocês queriam que a gente aprofundasse um pouco mais nesse tema, já que o Pedro falou no meio da agenda, né? A gente pode aprofundar um pouco mais. Entre a gente e Looker, eu prefiro a gente. Eu ia recomendar também, vale a pena. Eu estou me colocando no lugar do time de dados, tem informações extremamente valiosas, entender os conceitos por trás de onde implementar. Aliás, eu tive ideias na etapa de integração, enfim. Aqui eu estou minerando, a cabeça está fervilhando. Acho que vale muito a pena. Ah, mas então esse é bem legal. Se você quiser, nós podemos trocar. Tem uma turbinando análise e exploração de dados com agentes. Nós falamos mais a fundo esses agentes. Invertemos, trocamos pela Looker Platform. Fechou. Pode ser? Eu concordo. Eu, Vocês pô, concordam? nota 10, assina embaixo. Então vai ser agora 9/6, correto? Beleza, beleza. 9/6. É isso mesmo? É 9/6, é a próxima agenda. A gente ia falar sobre o Looker. A gente inverte. Perdão, a próxima agenda é 2/6, falando sobre governança inteligente de dados. 2/6? Pronto, 2/6. Então Beleza. posso colocar essa turbinando análise e a gente Por troca favor. por essa? Por favor. Aí, se for o caso, Pedro, depois eu sento com você, cara, 15 minutinhos só para a gente rebalancear essa agenda, para ver se a gente cria uma estrutura que, inclusive, o time de dados, eles pediram 2 temas que eu acho que seria importante a gente verificar se tem disponibilidade desses 2 temas e a gente encaixar também nessas agendas, que eu acho que é muito rico para eles. Eles precisam desse conhecimento. Então, Podemos, total, velho. Total, encaixando. beleza. Então, pessoal, como o pessoal não se manifestou aí em perguntas,
A gente vai estar encerrando a agenda, tá respeitando, obviamente, o tempo de todos. Queria agradecer aqui ao Pedro, mais uma vez, pela brilhante apresentação para o time. Eu acho que trouxe muitos insights aí, a galera está com certeza com a cabeça aí fervilhando aí de ideias e de coisas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia com essas novas tecnologias. Um ponto, Pedro, a gente consegue disponibilizar o material para o time? Consegue, eu consigo mandar para você, pode ser para você ou naquele e-mail treinamentos? Manda para mim e manda para copiando treinamentos também, que aí a gente disponibiliza internamente para a equipe, para o pessoal verificar aquele conteúdo lá do PDF que você estava apresentando para a gente. Pode copiar o dados @ também. Perfeito. Perfeito. Então, turma, é isso, tá? Agradecer aí ao time de treinamento e o time de gestão de pessoas, né? A pessoa da Mauricé que está aqui conosco também acompanhando essa jornada de conhecimento. Obrigado, Mauricé, pelo apoio. Nada, eu peço desculpas, tá, Leandro, por ter entrado um pouquinho depois aí, tá, Pedro? Peço aí. Imagina. Tranquilo. Uma reunião emergencial aí, tá? Mas o treinamento sempre é muito incrível, então só dar um feedback aí também, que quando a gente entra, independente do tempo que a gente perdeu, você tem uma dinâmica muito objetiva ali, então dá para assimilar rapidamente. Então, mesmo eu não conhecendo o que vocês dominam aí, você tem uma linguagem muito transparente. Que bom. Fico contente, viu? Obrigado mesmo, minha pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, sério. Excelente. Pessoal, é só para a gente alinhar, tá? Como dessa última vez eu coloquei a sugestão, né, de leitura de pré-sessão com um dia de antecedência, né? Então, já pensando que a gente vai modificar o cronograma, né, que era previsto, eu já vou colocar para vocês lá no nosso grupo lá do Stack de IA, os arquivos da pré-sessão para o novo conhecimento que o Pedro vai passar para a gente. Então, seria importante se todos pudessem fazer a leitura, porque aquilo ali é uma prévia do conhecimento que vai ser ofertado. E também seria muito importante fazer a leitura desses conteúdos que a gente disponibilizou ontem, mas que, porventura, o pessoal não conseguiu ler por causa da questão de tempo para fazer a leitura, assistir os vídeos, enfim, que eu acho que complementa tudo isso, aquilo que foi explicado aqui hoje, mas de uma forma mais granular, mais analítica, porque a gente não consegue passar devido ao fator tempo mesmo, né? É pouco tempo, a gente tem 1h30 para conduzir isso, esse tempo de vocês. Não mais, pessoal, obrigado, tá, pela participação de todos, obrigado aí pela presença, obrigado pelas interações, espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais, né, com esse conhecimento de inteligência artificial, dados, machine learning, como a gente traz isso para dentro da CVLB. Obrigado, gente, bom almoço. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu, Pedrão. Um abraço. Até mais, então. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.